Aula 4, parte B, Fundamentos de eletromagnetismo. O campo magnético de uma corrente elétrica. Uma corrente circulando por um fio produz um campo magnético. É uma experiência fácil de fazer. Se você tiver uma bateria suficientemente capaz de fornecer uma corrente alta, se você enrolar um fio em forma helicoidal num núcleo de ferro, quando você passar a corrente por esse fio, será produzido um campo magnético. E isso pode ser detectado se colocarmos um pequeno ímã nas proximidades desse dispositivo, que chamaremos de eletroímã. Eletroímã. Então, fechando a chave, nós teremos uma corrente circulando, aparecerá um campo magnético que vai atuar na agulha da nossa bússola, por exemplo, comprovando que a corrente elétrica pode criar um campo magnético. Campo magnético de um condutor retilíneo. Dado um condutor percorrido por uma corrente I, nós podemos determinar qual é a orientação do campo magnético se segurarmos este fio com a mão direita de tal forma que o polegar aponte para o sentido da corrente, os outros dedos apontarão para o sentido do campo magnético B. Então vejam que neste caso as linhas de campo são linhas, são círculos concêntricos, onde o fio está exatamente no centro dessas circunferências. Aqui não faremos a análise quantitativa, mas a intensidade, claro, depende da distância do ponto até o fio e depende da intensidade da corrente elétrica. A intenção aqui não é fazer uma análise quantitativa, mas sim qualitativa. Vamos agora entortar este fio, isto é, vamos fazer esse fio na forma de círculo. Continua a valer o que já foi dito. Se segurarmos o fio com a mão direita, de formas que o polegar aponta no sentido da corrente, os outros dedos apontarão para o sentido da linha de campo, ou darão o sentido da linha de campo. Então, nesse caso, nós temos as linhas de campo saindo por essa superfície, entrando pela superfície do lado esquerdo e saindo por essa. Isto é, imagine então que esta espira, esse fio circular, está no plano do seu vídeo. Então, o que, que acontece? A corrente entra por esse ponto e circula nesse sentido. Então, se você segurar o fio com a mão direita, os teus dedos eles entrarão na espira, na superfície, e sairão por fora. Essa representação aqui mostra, então, a setinha entrando, quer dizer, a orientação entrando. E esse pontinho mostra ela saindo. Então, é como se nós tivéssemos isso aqui, ó. Ele sai aqui e entra aqui, ó. E dá a volta aqui, ó. Tá ok? É fácil de ver que o campo ele é mais intenso nessa região central da espira. Então, o campo é mais intenso no centro da espira. Campo magnético de um solenoide ou de uma bobina. Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o nosso fio e vamos enrolar ele na forma de hélice, helicoidal. E vamos passar uma corrente por este condutor, por este fio. Então, nesse caso, continua valendo a regra. Eu seguro o fio de tal forma que os dedos da mão direita vão apontar o sentido do campo magnético. Se eu segurar de tal forma que o polegar aponta no sentido da corrente. É lógico que aqui não podemos esquecer que as linhas de campo elas não podem se cruzar. Então isso não pode acontecer. Então o campo ele vai se ajustar de tal forma que não haverá cruzamento de linhas de campo.
Então ele tem um formato muito parecido com o campo de um ímã na forma de barra. Então as linhas de campo saem porque polo mesmo pelo polo norte e entram pelo polo sul. Novamente, o campo é mais intenso nas regiões polares e no centro do solenoide, onde as linhas estão concentradas. Se nós quisermos aumentar a linha de campo, basta colocar um núcleo de ferro. Nesse caso, teremos um campo muito mais intenso do que antes, porque as linhas vão ficar mais concentradas. O ferro concentra essas linhas dentro do solenoide. Então, essa é uma rápida introdução do conceito de eletromagnetismo. Nós mostramos como construir um eletroímã, isto é, um ímã que é criado a partir da corrente elétrica. Até a próxima aula, portanto.